E como já foi citado aqui, o tema, né, da nossa ministração dessa noite é os segredos dos casamentos duradouros. E antes da gente iniciar, vou convidar aqui minha esposa para a gente fazer a apresentação oficial. Depois ela vai sentar ali de novo. Muitos de nós, de vocês, já nos conhecem, né, mas alguns talvez ainda não nos conheçam, então vão ter oportunidade, pelo menos agora, de saber, né, quem somos nós. Eu sou o pastor Mota. Ediene. Nós temos 38 anos de casados. Se Deus permitir, dia 3 de novembro, vamos completar 39 anos de casados. Temos 2 filhos já casados e temos uma netinha que é a mais linda, não é, de todas. E nós louvamos a Deus pelo que Ele tem realizado nas nossas vidas, nas nossas famílias, e temos procurado realizar a obra do Senhor naquilo que Ele tem nos confiado. Nós temos vivido tempos extremamente difíceis em todas as áreas e em todos os aspectos. Crise política, crise financeira, crise moral, crise existencial e, infelizmente, também crise familiar. Nós temos experimentado e creio e tenho certeza que o pastor André também, as dificuldades que nós temos enfrentado nesses últimos dias com relação a essa crise que tem, infelizmente, chegado também aos nossos arraiais, às nossas famílias, às nossas igrejas. E a pandemia não é que ela trouxe, é que ela expôs essas dificuldades nos relacionamentos, porque nós estávamos acostumados a essa correria muito grande, a essa loucura pela sobrevivência. Esposos corriam para um lado, as esposas para o outro lado, os filhos muitas vezes ficavam entregues a uma secretária ou numa creche, e cada vez mais íamos nos distanciando uns dos outros. Com a pandemia, o advento da pandemia, nós fomos, de alguma maneira, forçados a passar mais tempo em casa, a ter que permanecer mais tempo no convívio da família. Isso foi expondo algumas dificuldades no relacionamento conjugal, na família, e isso tem se agravado. Estamos aí há mais de um ano de pandemia, 1 ano e 6 meses de pandemia, e o que nós temos presenciado com relação ao índice de divórcios, de separação, e às vezes não acontece o divórcio, mas estão debaixo do mesmo teto, mas separados, vivendo simplesmente uma aparência, talvez para dar uma satisfação, mas o fato é que nós estamos evidenciando essa crise muito grande. Os casamentos hoje, eles são muito rápidos para serem consumados e mais rápidos ainda para serem terminados. As estatísticas nos mostram que em determinados lugares, determinadas cidades ou estados, o índice de divórcio é maior do que o de casamentos. As facilidades hoje para você divorciar, elas são maiores do que para você casar. Você pode resolver praticamente toda a parte de documentos para o divórcio através da internet, e apenas vai lá para oficializar. Então, isso tudo contribui para que os casamentos hoje, eles não sejam, de fato, casamentos duradouros ou casamentos que sobrevivam até que a morte os separe, como é o plano e o projeto de Deus para o casamento. Então, nós precisamos, e eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja, do pastor André, que compartilhou a sua preocupação com relação
os casais com dificuldades, e tem proporcionado à igreja local aqui essa oportunidade durante todo esse mês. Eu tenho certeza que isso vai continuar, porque a necessidade ela vai ser sempre presente, de estar trazendo para os casais, para famílias, oportunidade como essa, de refletir, de ouvir uma palavra, uma ministração que venha de encontro à realidade que talvez você esteja vivendo, e agindo Deus na vida dos casais, das famílias, com certeza nós vamos poder ver Deus realizando milagres, restaurando casamentos, famílias. E esse, eu creio que é o objetivo da igreja durante esse período dessas programações que estão sendo realizadas. Os segredos dos casamentos duradouros. E pensando e refletindo, eu até assim, já não é mais segredo, não é? Já não é mais segredo. Esse segredo já foi revelado. Mas nós precisamos ser lembrados, porque às vezes nós vamos esquecendo. Como já falei, essa correria, esse hiperativismo que nós vivemos, nós vamos esquecendo de algumas coisas. E isso vai trazendo consequências para o relacionamento. Mas, como é o tema, né, que nos foi dado para compartilhar nessa noite, nós oramos e pedimos a Deus que estivesse nos orientando. E muitas coisas a gente vai ouvindo, outros irmãos falando sobre o assunto, ministrando, e Deus vai nos dando aquilo que Ele deseja compartilhar conosco nesta noite. Então, os segredos dos casamentos duradouros. Não existe casamento perfeito. Isso é uma realidade inquestionável. Não existe casamento perfeito. Essa ilusão e essa utopia que muitas vezes alguém alimenta de um casamento perfeito, não existe. Sabe por que não existe? Porque nós não somos perfeitos. Nós somos homens e mulheres falhos, com as nossas dificuldades, com o que nós trazemos como consequência do nosso crescimento na nossa família, e às vezes transportamos isso quando casamos para o relacionamento conjugal. Então, não existe um casamento perfeito, porque nós não somos perfeitos. Somos homens e mulheres imperfeitos, mas que estamos buscando, procurando aperfeiçoar o nosso relacionamento conjugal, procurando cada vez mais estar buscando a maneira correta de vivermos o relacionamento conjugal conforme aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós vamos abrindo mão de algumas coisas, os cônjuges vão renunciando algumas coisas que eles achavam que eram prioridade para eles, que eram direito deles, e nós vamos abrindo mão desses propósitos, muitas vezes, daquilo que nós considerávamos importante, mas que precisamos ceder um pouco, abrir mão para o bem-estar do casal, para o fortalecimento do casamento. E as crises, elas existem. Não adianta nós chegarmos aqui e dizer que todo casamento é o mar de rosa que às vezes as pessoas gostam de dizer. O casamento, ele tem as suas dificuldades, tem os seus momentos maravilhosos, a bênção de Deus sobre as nossas vidas e os conflitos, muitas vezes, que nós vamos aprendendo a administrá-los, mesmo diferentes como nós somos, dentro dessa realidade que Deus não nos criou iguais. Eu sempre digo que nós não somos máquinas, que é feito em série. Nós somos seres humanos e Deus nos criou, cada um com as suas particularidades. E eu sempre falo, eu sou muito diferente da minha esposa em alguns aspectos. Somos extremamente diferentes. E se nós fôssemos estar nos apegando a essas diferenças, todo dia nós tínhamos motivos para brigar e para discutir, talvez nós nem tivéssemos casados como estamos hoje já há 38 anos. Mas eu digo que as diferenças, elas vão nos ajudando
elas vão nos ensinando a aprender a convivermos mesmo dentro dessa realidade de tão diferente como nós somos. Então, o casamento feliz que dura por toda a vida, poderíamos dizer que é como uma receita, né? Com muitos ingredientes. Quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, então tem os ingredientes que nós vamos colocando ali para que o bolo fique pronto e a gente possa desfrutar dele. Então, o casamento ele tem também, né, esses ingredientes que vão compondo o relacionamento conjugal no dia a dia. E nós vamos compartilhar com vocês pelo menos 6. Poderia, né, ter muitos outros, mas o tempo que nós queremos, eu sou bem exigente com relação ao tempo lá na igreja e creio que devo obedecer quando estou, né, nas igrejas co-irmãs. Então, vou procurar seguir o tempo aí para que a gente aproveite bem e desfrute daquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Então, eu quero compartilhar com vocês 6 segredos para um casamento duradouro. Eu vou repetir segredo, mas, como já disse, é um segredo que já está revelado. Só falta a gente colocar em prática, não é? Os 6 segredos para um casamento duradouro. Eu não sei se o irmão está colocando ali, acho que no data show ali, né, o pendrive está ali com os irmãos. Se eles quiserem ir colocando, se não der certo, tudo bem. Então, vamos lá. Ali, primeiro segredo para um casamento duradouro, não é conhecermos e obedecermos ao manual divino para os relacionamentos conjugais. Eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres para escreverem livros, né, nesta área familiar, no relacionamento conjugal. Então, nós temos muitas opções, muitos livros que são muito bons para nos ajudar, mas nenhum deles pode substituir a palavra de Deus. Nenhum deles podem vir antes de lermos, meditarmos e obedecermos a palavra de Deus. Como ela mesma nos diz, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Muitos escutam, têm até o conhecimento da letra, mas não praticam e não obedecem. Então, o primeiro segredo para um casamento duradouro é obedecermos ao manual divino, que é a palavra de Deus. Nós, desde os primeiros passos da nossa vida cristã, aprendemos que a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar tudo que nós precisamos saber para termos um casamento duradouro. E é isso que a palavra de Deus, ela nos mostra. E nós estamos aqui considerando como o primeiro segredo, que é ler e obedecer o manual divino. Então, no livro de Gênesis, que inclusive já foi lido o texto aqui hoje, a palavra de Deus nos diz que o homem vai deixar seu pai, sua mãe e se unir à sua mulher. Então, esse é o primeiro passo. Nós temos que deixar o nosso lar paterno, deixar o relacionamento onde muitas vezes éramos extremamente dependentes e assumirmos uma posição agora de constituir um novo lar, um novo núcleo familiar. E para isso, a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. É a monogamia, ou seja, o esposo ele só tem uma parceira que é a sua esposa. De igual modo, a esposa só tem um parceiro que é o seu esposo. Não é um homem para duas mulheres ou duas mulheres para um homem. A palavra de Deus nos diz que Deus só estabeleceu o casamento assim: homem e mulher, macho e fêmea, um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Esse é o padrão divino para o casamento. Depois, o Senhor ensina que para que um casamento seja duradouro, ele tem que partir do princípio que Deus estabeleceu o casamento como indissolúvel. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
não separe o homem. Então o casamento ele é indissolúvel. Nos diz a palavra de Deus que apenas a morte deve separar um casal. Felizmente não é o que nós estamos vendo nos nossos dias atuais. Hoje os motivos, muitas vezes os mais variados possíveis, se tornam motivos e pretextos para separação, para divórcio. E, como eu disse, os casamentos hoje são muito rápidos para iniciar e mais rápido ainda para terminar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós lemos os textos de Mateus capítulo 19, os versículos do 4 ao 6, vai estar falando sobre isso, que o casamento ele é indissolúvel, que ninguém deve separar. Malaquias capítulo 2 e o versículo 16 vai reforçar também essa mesma verdade do casamento indissolúvel. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11 vai reafirmar isso. O casamento, segundo os princípios de Deus, ele é indissolúvel. Princípio para os maridos que querem, de fato, ter um casamento duradouro. Maridos, amai as vossas esposas. E tem um complemento, o texto não para aí. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí já há algo que vai mais além, e precisa ser visto como uma orientação dada pelo próprio Deus, que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, o amor sacrificial, o amor de renúncia, o amor de perdão. É assim que nós precisamos amar as nossas esposas. Para as mulheres, princípio, esposas, sejam submissas aos seus maridos, honrem seus maridos, é o que ensina a palavra de Deus. Os textos de Efésios, capítulo 5, versículos 22 e 23, Provérbios 12 e 4, vai também estar falando sobre isso. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 1, exortando as mulheres, sejam submissas em tudo aos vossos maridos, também tem a continuidade do versículo, como ao Senhor. Quando nós nos detemos mais do que diz a palavra de Deus, nós começamos a compreender que há uma responsabilidade e uma importância muito grande para a preservação do casamento conforme os princípios de Deus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 4, ele diz que o matrimônio deve ser honrado por todos, e o leito conjugal deve ser também assim preservado, porque Deus há de julgar os adúlteros, aqueles que desonram o relacionamento conjugal, o matrimônio. Então, primeiros segredos para um casamento duradouro, para os casamentos duradouros. E eu espero que todos nós que aqui estamos nessa noite, eu vejo que aqui tem casais, que pelo menos que nós conhecemos alguns já há algum tempo de casados, mas também tem casais aqui bem jovens. Então, a receita é a mesma. Para nós, no nosso caso, já com 38 anos de casados, e outros, talvez alguém até tenha mais tempo aqui do que nós de casados, mas a receita é a mesma também para quem tem 1 ano, 2 anos de casados. Leia e obedeça o manual divino, a regra de prática e de conduta, se é assim que nós desejamos ter um casamento duradouro. Esse é o primeiro segredo e dele depende todos os outros demais. Se nós não colocarmos aqui em prática essas recomendações da palavra de Deus, esses princípios bíblicos, os outros eles serão apenas algo passageiro que vai acontecer na vida do casal. Agora, quando nós temos a base, o alicerce na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, então as demais atitudes que nós precisamos ter no casamento, elas vão acontecendo e vão contribuindo para fortalecer o relacionamento conjugal. Segundo segredo para um casamento duradouro: respeito mútuo. Hoje nós estamos vivendo também uma realidade muito difícil,
a falta de respeito parece que está sendo generalizada. A gente observa já nas crianças que elas já não têm mais respeito, muitas vezes, nem pelos próprios pais. Todos os dias nós estamos ouvindo nos noticiários a falta de respeito dos alunos para com os professores. Então, há uma falta de respeito generalizada, e isso é consequência dos problemas que começam no relacionamento conjugal. Porque como é que os meus filhos, por exemplo, se forem pequenos ainda, ou mesmo que não sejam, como é que eles vão compreender a importância do respeito mútuo, por exemplo, se eu não respeito a minha esposa, ou se ela também não me respeita? Então, há uma necessidade de nós aprendermos a nos respeitar. A gente observa tantas cenas desagradáveis, maridos que não respeitam a esposa, que causam muitas vezes constrangimento a elas diante das outras pessoas. Da mesma maneira, às vezes, mulheres que não respeitam o marido e vivem nesses desentendimentos, porque falta respeito. E nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos respeitar uns aos outros, precisamos dar honra a quem tem honra. Isso é princípio bíblico, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Um casamento duradouro está baseado em diversos requisitos, e um deles é o respeito mútuo. O desrespeito, muitas vezes, ele pode se manifestar e se revelar de várias maneiras. Uma delas é a infidelidade conjugal, que é uma falta de respeito gravíssimo, quando alguém é infiel ao seu cônjuge. Os maus tratos, muitas vezes, com palavras, com ações, com atitudes, com gestos. Falta de consideração em muitos aspectos. Isso denota que não está havendo respeito entre os cônjuges. Quando você protege e respeita o seu cônjuge, você mostra para o seu cônjuge, mostra para as outras pessoas o quanto você considera e respeita o seu cônjuge. Isso traz fortalecimento para o casal. Isso mostra que há uma sintonia entre o casal, onde ambos procuram, mesmo como já falei, com as diferenças que nós temos, mas havendo respeito, nós vamos conseguindo manter um relacionamento saudável e duradouro, que é sobre o que nós estamos falando aqui nessa noite, os segredos para os casamentos duradouros. Terceiro segredo para um casamento duradouro: comunicação saudável. É interessante como, por exemplo, as grandes empresas investem muito na questão da comunicação. A realidade de que a comunicação ela é importante. Aí eu sempre lembro, quando estou falando sobre isso, de um apresentador que tinha na televisão, e ele nem sabia que dizia uma verdade, naquela maneira meia espalhafatosa dele se apresentar, e ele dizia: quem não se comunica se entrumbica. Não é? Era o conhecido Chacrinha. Não é? E talvez ele nem soubesse que isso é uma verdade importante. Mas nós parece que achamos que no casamento isso não é importante. E temos muitas dificuldades, às vezes, na questão da comunicação no relacionamento. Eu sempre tive algumas dificuldades na questão de me comunicar. E hoje, enquanto eu estava revendo aqui, eu fui tentando me lembrar, por que eu tinha tanta dificuldade em me comunicar? Não é? E eu fui lembrando de algumas coisas bem interessantes. Depois eu vou dizer só a minha esposa, para vocês não ficarem aí, depois se aproveitando da situação. Eu fui lembrando de algumas coisas que talvez me levaram a ter essa dificuldade em me comunicar a princípio. Hoje, nem tanto, eu tenho procurado melhorar, tenho me esforçado para isso, para melhorar na questão da comunicação. Mas esse é um dos aspectos que nós somos bem diferentes. Enquanto eu sou bem retraído para conversar, minha esposa, eu digo até brincando, se não tiver com quem ela fala sozinha, não tem problema. Não é? Ela
vai levando a vida aí sem nenhuma preocupação. Por exemplo, às vezes a gente vai para João Pessoa. Eu posso ir o caminho todinho daqui para João Pessoa, como a gente costuma dizer, não dou um pio. Mas ela, não é, conversa e sempre tem assunto para conversar. Então nós temos que ir aprendendo a administrar isso, não é? Essa questão da comunicação, ela é muito importante. Às vezes nós temos assunto para conversar com as outras pessoas, mas para conversar com o nosso cônjuge, a gente tem uma dificuldade, né, de conversar, de abrir o coração. E isso tem trazido problemas, né, para o relacionamento. Então, o terceiro segredo que nós compreendemos que é importante para um casamento duradouro é a comunicação saudável. Comunicar em amor. Às vezes nós até nos comunicamos, mas quando não existe amor, então essa comunicação ela passa a ser muitas vezes agressiva. Nós começamos a nos comunicar, mas trazem mais prejuízos do que benefícios, porque nós não aprendemos a nos comunicar em amor. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele fala sobre essa questão, que a nossa comunicação, a nossa palavra, ela deve ser, outros textos até que ela deve ser temperada, que nós precisamos aprender a nos comunicar em amor, e aqui, como estamos falando do casamento, com o nosso cônjuge, tanto em relação a nós, esposos, que às vezes temos essa dificuldade, eu creio até que outros também podem ter essa mesma dificuldade que eu tive muito no início. Só para vocês terem uma ideia, quando nós estávamos noivos, e um dia a mãe dela chamou ela e disse: "Ô Diane, tu vai casar com um mudo, é? Porque eu não vejo esse homem falando." Então ela já se preocupava. Então isso foi acendendo uma luzinha vermelha. E ele, rapaz, eu tenho que ter cuidado, porque já estão percebendo isso. Então, quanto mais quando eu me casar, que passar a conviver diariamente com a minha esposa. Então, tenho procurado melhorar nessa área. Então, comunicar em amor, comunicar em verdade. A gente sempre fala sobre que a mentira, ela não deve nunca fazer parte da nossa vida cristã. E no relacionamento conjugal, a mentira ela é nociva demais. Então, mentira não é algo que deva fazer parte da nossa vida. A palavra de Deus nos diz que o diabo é o pai da mentira, que ele mente desde o princípio e não se firma na verdade. Eu digo, quando estou falando para os adolescentes lá, toda vez que você mente, era como se você estivesse dizendo ao diabo: "A benção, papai." Se ele é o pai da mentira, e se você é um praticante, da mentira, então ele automaticamente também é o seu pai. Então, a palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra não é só que a gente vai responder tudo, sim, sim, não, não, mas que ela deve ser sempre a verdade. Em qualquer circunstância, nós devemos sempre falar a verdade. Às vezes nós cobramos muito isso dos nossos filhos, Menino, fala a verdade, E cobramos dele, mas muitas vezes nós não damos o exemplo. Isso são nas mínimas coisas, Por exemplo, telefone toque, às vezes a gente não está querendo. Vê aí quem é, diz que eu não estou. Aí a criança vai ouvindo isso: "Oxente, ele está em casa e mandou dizer que não estava." Então aquilo já vai dando a ela uma base de que em algum momento eles podem mentir também. Então é o exemplo que nós pais precisamos ter muito cuidado para não repassarmos para ele esse ensinamento errado. Então devemos nos comunicar sempre com a verdade, mesmo que em alguns momentos elas possam até serem desconfortáveis, mas é necessário. Comunique sempre falando a verdade. Não há argumentos que possam justificar uma mentira. E é interessante como as pessoas gostam de ir criando, algumas coisas. Então, até é uma mentirinha branca, Então, não existe cor para mentira. E tem aqueles, os irmãos que são mais... Então, é uma mentira santa. Não existe mentira santa. Mentira, ela é
da parte do diabo, não é para nós estarmos tendo esse tipo de comportamento, de atitude. Então, a comunicação ela deve ser feita falando a verdade, comunicar com sabedoria. É a hora de você falar, a hora até de você ficar calado. A maneira como você vai falar vai fazer uma grande diferença. A maneira como nós nos dirigimos ao nosso cônjuge, ela vai fazer uma grande diferença. Né? Às vezes a gente até... Mas não era isso que eu queria dizer, mas foi o que disse. Né? E às vezes o prejuízo já está grande. Alguns princípios na regra da comunicação que são importantes também para o relacionamento conjugal. Aprenda a ouvir com mais atenção. Uma das maiores carências hoje das pessoas é encontrar alguém que esteja disposto ou disposta a ouvi-lo. Você quer ter uma experiência onde você vai de fato perceber isso? Visite um abrigo de idosos, não é? Um local onde ali estejam pessoas idosas. E vá ali com o propósito de sentar, ouvir e deixar ele falar ou ela. Às vezes repetir a mesma coisa 3, 4 vezes, fique só ouvindo. Quando você vai sair, ele vai dizer, oxe, já vai, volta quando? Porque você parou para ouvir. Né? Você deu atenção. E eu sempre falo que ouvir era diferente de escutar. Né? Escutar, a gente só escuta porque tem logo 2 ouvidos. Mas ouvir é você parar, é você dar atenção. Quando a gente está só escutando, a pessoa fala, quando... Se tu dissesse o quê? Não estava prestando atenção. Aquilo não tinha nenhuma importância para nós. Então, aprenda a ouvir com mais atenção. Aprenda a falar com mais amor. Aprenda a elogiar com mais generosidade. Né? Isso é importante no relacionamento conjugal. Eu ouvi uma frase uma vez, eu não encontrei ainda o autor dela, mas guardei porque eu achei ela muito interessante. Ele diz assim, se você não tem capacidade para se sentar e ouvir, não se levante para falar. Se você não tem capacidade para se sentar e ouvir a pessoa falar, então também não se levante para falar. Eu achei muito interessante e é uma realidade. As pessoas hoje gostam muito de falar, mas não estão dispostas a ouvir. E no relacionamento conjugal é importante, tanto você falar, como também você ouvir. Né? Então, isso é importantíssimo, a comunicação no relacionamento conjugal. Próximo segredo para um casamento duradouro, não só duradouro, e eu acrescentaria, duradouro e feliz, porque tem até alguns casamentos duradouros, mas que a infelicidade reina, não é? Dentro do relacionamento. Relacionamento, romantismo, é o próximo segredo para um casamento duradouro e feliz. Às vezes, quando nós falamos sobre romantismo para casais que já têm um certo tempo de casado, algumas não quero lá saber disso, eu já numa idade dessa, 38 anos de casado, mais de 65 anos, é que eu quero lá saber do negócio de romantismo. É um erro que nós cometemos, né? Porque romantismo não é só para o tempo do namoro. Aliás, casamento é um namoro para toda a vida. Né? E se o romantismo é importante durante o namoro, ele não deixa de ser importante porque eu já tenho 15, 20, 50, 60 anos de casado. Eu preciso ter um romantismo, né, que se renova, mesmo com os anos de casados que nós já temos. Outros, quando a gente fala em romantismo, só pensa logo em dinheiro. Né? Eu vou gastar, não sei o quê. Necessariamente, né, isso não é uma realidade. Você pode ser romântico com coisas, com atitudes simples, gestos que são extremamente renovador e restaurador para o casamento. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, aos maridos que estão aqui agora, qual foi a última vez que você deu uma rosa para sua esposa? Agora, pronto. Eu, macho como eu sou, entrar numa floricultura, comprar uma rosa, sair com uma rosa na mão para levar para casa para minha esposa. Está vendo que eu não vou fazer um negócio desse? Aí, o que é que acontece? Se Deus estabeleceu, o destino já estava traçado, e a esposa é chamada primeiro do que o marido.
Aí ele não tem nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de ir numa floricultura, mandar fazer uma grinalda ou coroa de flores, como quiser chamar, e ainda manda fazer mais uma frase e botar lá: a eterna saudade do seu marido. Ela não sabe mais se você sentia saudade dele, não. Se aquelas flores que estavam ali naquela grinalda, se era rosa, se era branca, não interessa. Porque você não faz isso enquanto ela está viva. Eu estou citando uma rosa porque é uma coisa bem simples, né, de você fazer, que você pode até pegar aí no jardim de alguém e causar, né, um impacto na vida da sua esposa. Nós, muitas vezes, homens, somos meio assim, machistas, e aqui o nordestino principalmente, mas isso não significa dizer que nós temos que ser assim. Ah, todo mundo é assim. Nós não somos todo mundo, né? Eu sou eu, você é você, né? E nós precisamos cultivar o romantismo no casamento. É muito importante, irmãos. Você ter um tempo a sós com o esposo, a esposa, fazerem uma viagem. Ah, mas o dinheiro está difícil, né? Ali na Praça da Bandeira, botar os pombos para voar. Faça alguma coisa, né? E saia daquela rotina do dia a dia. Né? Vá tomar um sorvete, comer uma pipoca. Né? Faça alguma coisa diferente para que vocês tenham esse tempo assim que renove, né, o romantismo na vida de vocês. E tantas outras coisas que nós podemos fazer para ir renovando isso, mesmo como eu tenho falado aqui, depois de tantos anos de casados. Esposa, se arrume para o seu marido, é seu marido. Não é? É o homem que Deus lhe deu para ser com quem você vai compartilhar a vida. Às vezes relaxa, não tem mais cuidado. Acho que ele nem olha mais para mim, olha. Não é? Então, tenha esse cuidado, se arrume para o seu marido. Não estou dizendo que todo dia você tem que estar dentro de casa, né, toda organizada, né, maquiada, não estou falando sobre isso. Mas tem os momentos lá de você dar aquela provocada no seu marido. Marido também da mesma maneira. Né, se organiza. Às vezes nós somos meio relaxados, né? Nós somos meio relaxados e queremos, às vezes, que a esposa esteja inspirada, né, para ter os nossos momentos de amor, de romantismo. Né? Mas aí a gente não é mais, né, aquele jovem, né, com o corpo sarado, a barriga já está um pouco saliente, os cabelos já estão brancos, quem tem ainda, né, tem outros que nem tem mais. Não é? Aí a gente vai relaxando, aí às vezes aquelas orbas com o elástico já relaxado, fica a metade da barriga dentro, a outra fora. Aí a mulher olha, né, que desmantelo é isso? Não é? Acabou com a sua noite. Então, seja romântico, seja criativo. Né? Deus nos fez assim. Né? E se foi Deus que estabeleceu o casamento, se foi Deus que nos deixou, né, com órgãos genitais, para que houvesse esse complemento, que nós tivéssemos não só a procriação de filhos, mas o prazer também no relacionamento. Então, seja romântico. Né? Vá pensando aí o que é que você pode fazer para mostrar que você continua amando a sua esposa, assim como amava no tempo de namoro, de noivados, que a gente tinha tanto prazer em estar junto, né? Sempre tinha motivos, né, para estar comemorando alguma coisa. Então, o casamento deve ter romantismo, deve ser preservado o romantismo. O casamento é um eterno namoro. O segredo de ter uma vida e um casamento duradouro de ter um casamento duradouro, você procurar manter, preservar o romantismo. Nós vivemos aí nesse tempo de correria, de estresse, de consumismo, de hiperativismo, e vamos deixando, né, que essas coisas vá atrapalhando o nosso relacionamento, e isso nós temos que ter sempre esse cuidado. Renove, né, o romantismo no casamento. Então, alguma coisa aqui no meu.
Próximo segredo para um casamento duradouro: fidelidade conjugal. Quando não há fidelidade, dificilmente o relacionamento conjugal ele se mantém. E se manter, muitas vezes apenas na aparência. Nós precisamos ser fiel um ao outro, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós conseguimos compreender isso, né, e manter na nossa vida a fidelidade conjugal, compreender que aquela mulher que Deus me deu para ser minha companheira, minha ajudadora, não é porque agora os anos passaram, não é porque ela já não tem mais os mesmos aspectos de quando eu conheci, que agora eu vou estar atrás de uma outra mulher. Deus me deu, foi ela para ser a minha esposa, a minha companheira, para viver com ela até que a morte nos separe. Então, o casamento é uma união sagrada, foi instituída por Deus. E ela é tão importante que Deus a estabeleceu antes do homem pecar. Antes do pecado passar a fazer parte da vida da raça humana, por intermédio dos nossos primeiros pais, Deus já estabeleceu o primeiro relacionamento conjugal de Adão e Eva. Então, o casamento é uma união sagrada, né, e requer estrita fidelidade, tanto do marido como da mulher, como da esposa. Né? E a ordem de Deus é clara: não adulterarás. Êxodo 20, 14, é o texto. Essa total dedicação de um ao outro gera confiança. Às vezes a gente diz até assim, eu vou citar só um exemplo aqui, para que a gente tenha uma ideia. Por exemplo, minha esposa ela trabalha em Ingá, e ela vai, ia quase todos os dias, agora diminuiu um pouquinho, mas ela vai de alternativo, ou então com o colega de trabalho dela, ela vai com esse para Ingá. E às vezes alguém diz, tu não tem ciúme não, tu não tem nenhum problema com relação a isso, não. Eu digo, tu confia nele? Não, eu confio nela. Nele eu não confio não, confio nela. Então, a fidelidade ela deve ser expressa, deve ser gerada, né, para trazer confiança. Porque, ao contrário disso, a infidelidade, tanto do homem como da mulher, traz ciúmes, ressentimentos, briga e, por fim, separação e divórcio. E o nosso sexto e último, para nós nessa noite, como disse, poderíamos aqui citar tantos outros, mas o sexto segredo para um casamento duradouro é liberar perdão. Como seria bom se nós não precisássemos pedir perdão? Mas eu garanto a você que em algum momento nós vamos ter necessidade tanto de pedir perdão como de liberar perdão. Quando nós deixamos que o ódio, a raiz de amargura vá se estabelecendo no nosso coração, nós vamos tendo muitos problemas e o relacionamento ele vai sofrendo as consequências. Então o ódio ele sempre provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Não existe perdão com ressalvas, é aquela história. Olha, eu vou lhe perdoar, mas se fizer de novo, aí já coloca uma condição. Olha, eu lhe perdoo, mas tem o seguinte. Então, o perdão, ele não é com ressalvas. O verdadeiro perdão é como o verdadeiro amor pregado por Cristo. É sublime e é incondicional. Ou eu perdoo, ou eu não perdoo. Perdoar não é um sentimento. Às vezes alguém tem essa ideia. Olha, se eu sentir alguma coisa no meu coração, se eu me arrepiar, eu vou pedir perdão. Não fique esperando essas coisas não, você tem que perdoar. Porque é princípio bíblico. O Senhor manda perdoar, né? Assim como Ele tem nos perdoados. Então, o ódio ele vai sempre gerar esses problemas no relacionamento. Perdoar é um ato de coragem. Lutar pela pessoa e demonstrar o seu perdão é um ato de amor. Nós precisamos ter essa consciência de que o perdão ele é algo que eu preciso tomar a decisão, é uma atitude para perdoar.
Então, não adianta eu ficar impondo, se você fizer isso, eu lhe perdoo. Então, não adianta colocar esses tipos de condições, porque isso não vai gerar um perdão sincero e genuíno. Perdoar também não é esquecer, né? Eu posso até lembrar, mas não fere mais, não machuca. É como um corte, uma queimadura que a gente leva, né? E depois que trata, cicatriza, fica a cicatriz lá. A gente até bate e vê a cicatriz, mas não dói mais, porque cicatrizou. O perdão é assim, é para cicatrizar feridas na alma, né? E trazer de fato a libertação, não só daquele que você perdoou, mas sua também. Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. E quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem crê. Então, o perdão é fundamental no relacionamento conjugal. Mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar pedir perdão ou liberar perdão. E perdão é diferente. Me desculpa aí. Aí mais tarde a gente faz a mesma coisa de novo. Perdão é quando nós reconhecemos isso, procuramos consertar e evitar cometer os mesmos erros e as mesmas falhas que cometemos muitas vezes. Um relacionamento duradouro se constrói a dois, é no dia a dia, é no passo a passo. No tempo de namoro surge aquela paixão que muitas vezes é avassaladora, mas com o tempo ela vai arrefecendo. Tá? Então, a paixão definiu o ponto de partida, o amor se tornou a base. E com ele vieram a amizade, o carinho, o respeito, o companheirismo. Quando nós tomamos a decisão de casar e viver juntos, né, veio também as responsabilidades, o compartilhar, o dividir, o renunciar, o abrir mão em alguns momentos. É importante ver a relação como um caminho, né, que é percorrido a dois. Escolhemos percorrer esse caminho a dois. Mesmo não somos perfeitos, mas buscando encontrarmos um termo em que possamos viver bem e felizes. Fortalecer e renovar os motivos que motivaram o primeiro passo. É mais ou menos a frase que está aí na lembrancinha que vocês receberam. E quero concluir dizendo para todos nós: renove seu casamento e você não precisará de um casamento novo. Renove seu casamento e você não precisará de um casamento novo. O amor, muitas vezes, ele pode estar lá, talvez encoberto, mas ore, peça a Deus sabedoria e Deus vai fazer esse renovo na vida conjugal de vocês. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O segredo para casamentos duradouros já está revelado, tá? Na palavra de Deus. E dos ensinamentos que nós vamos aprendendo, as experiências que nós vamos vivendo, né? E vamos a cada dia procurando viver melhor. O tempo vai passando, nós vamos ficando mais experientes, mais maduros, vamos aprendendo, que nem tudo é como nós queremos, que as circunstâncias, ela muda. Minha esposa, ela tem uma frase que ela diz muito: aprenda a viver com as novas circunstâncias. Antigamente, nos relacionamentos, a gente era mais ativo, mais fogoso, mas o tempo vai chegando, às vezes a doença, a gente vai ficando mais moleirão, mas nem por isso é motivo de nós estarmos buscando um relacionamento novo, um casamento novo. Basta renovar o seu casamento com a bênção de Deus na sua vida e assim, com certeza, experimentaremos o que Deus tem para todos nós. Então, nós queremos mais uma vez agradecer por esta oportunidade. E o nosso desejo, a nossa oração, desde o momento em que fomos convidados para estar aqui nessa noite, é para que Deus estivesse nos dando uma palavra que, de fato, viesse a alcançar os corações. Que não fosse simplesmente uma palavra mecânica, um discurso ou algo que até chamasse bastante atenção, mas que fosse uma palavra vinda da parte de Deus
para os nossos corações. Mostrar que casamento é plano, é projeto de Deus, diferente do que essa sociedade corrompida pelo pecado faz questão de expor, que casamento e que família é instituição falida, pode ser falida para eles, para nós não, que cremos na palavra de Deus. Nós cremos que o casamento ele deve ser eterno, duradouro, até que a morte nos separe. Esse é o plano e o projeto de Deus. Muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. E, pastor André, obrigado pela oportunidade. Não sei se